Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, a você e todos os seus. Estamos aqui para mais uma célula e eu creio que essa noite, nesse período de célula, não será diferente como das outras, amém? Nós vamos estar orando para dar início e fica ligado, desde já, permita que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja aberta para essa palavra que será ministrada aqui hoje também, bem? Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Pai, queremos te pedir, Senhor Jesus, a tua graça, Pai, que o Senhor possa vir ficar conosco, Deus, nos dê discernimento, sabedoria, Pai, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, para te ouvir, Senhor, e ficar atento, Senhor, à palavra qual o Senhor irá nos dar nesta noite, Pai. É o que eu te peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria de mais uma vez estar relembrando, a todos que infelizmente, nós ainda estamos vivendo um momento difícil, com toda essa pandemia, com desemprego ocorrendo e tantas outras coisas que têm acometido tantas famílias, Eu gostaria de encorajar você, ou então de te motivar ao que você tiver em casa, de alimento, até higiene pessoal, limpeza, para que você possa estar doando, amém? Doe para a sua igreja, doe para alguém próximo a você também, porque às vezes a gente já até doou para a igreja e aparece alguém próximo a nós que necessita. Se você puder, doe, irmão, tá? E relembrando, doe o melhor que você tem. Doe aquilo que você gosta também de comer, Não só aquilo que te resta na despensa, como nós falamos. Lá que tá um tempão guardado. Não é? Então, sabe aquela bolacha gostosa que seu filho gosta? Aquele Nescau que você gosta às vezes também à noitezinha? Doe, porque tem uma família que também gosta disso, mas infelizmente talvez o momento financeiro não é propício para eles. Amém? Faça sua doação e que Deus te abençoe. Irmãos, hoje a nossa edificação, ela continua falando de família. Eu creio que nós seremos grandemente abençoados. Já fomos nas 2 células anteriores e agora nessa. E eu queria começar, iniciando com o nosso quebra-gelo. O nosso quebra-gelo, ele pede pra gente falar um pouquinho dos nossos pais. E aí eu vou perguntar pra Giovana, o que ela teria pra falar um pouquinho dos pais dela. E aí, Gi? Bom, meu pai eu não tive um convívio. É um homem viajante, viaja muito, não tem esse vínculo familiar, Família pra ele não é tão importante. A minha mãe, ela já é tudo pra mim, Uma mulher guerreira que, dá sempre o melhor. E o que mais me marca na vida da minha mãe é que, ela tinha um câncer, Um pouco recente, um pouco mais de 1 ano. E o câncer não deixou ela abater, encorajou ela, a querer o melhor. Hoje em dia minha mãe pilota, minha mãe dirige, minha mãe tá fazendo um curso. Bacana, então, eu vi nela que do pior, porque eu, por exemplo, se eu descobrisse que eu tava com alguma doença, eu ia ficar muito triste. Sua reação seria diferente. Ela não, ela encorajou, mas ela ia lutar mais pela vida, sabendo que esse câncer talvez um dia não seja curável, Então, é isso. Minha mãe é maravilhosa. Puxa. Eu amo os dois. Puxa vida! Mas você tem contato com o seu pai ou não? Eu falo hoje de vez em quando, mas com tanta frequência. Meu pai mora em Goiânia e com a minha mãe é sempre, Entendi. A questão de afinidade, Não tem muito o que se falar sobre isso. Bom, dos meus pais, eu tive convivência com os dois durante muitos anos da minha vida, porém chegou um período que minha mãe e meu pai acabaram se separando e assim nós tivemos períodos muito complicados com essa separação, mas em regra sim eu tive uma convivência, um crescimento com eles dentro do lar, assim, um tanto quanto conturbado. Foram épocas bem difíceis, com grandes aprendizados, a qual a gente vai falar um pouquinho aqui também no nosso estudo, com aprendizados tanto bons quanto ruins dentro da minha casa, Mas no geral, assim, ainda com tudo isso eu sou muito grata, porque tudo isso forjou meu caráter. Fez ser a pessoa que eu sou hoje, me deu muitos aprendizados de coisas que eu levo para minha vida e eu consigo replicar hoje também. Então, meu pai e minha mãe foram pessoas presentes até onde eles podiam ser. E eu entendo que teve um momento na minha vida que eu achava que muitas coisas em relação à família, elas não iriam ser curadas, mas elas foram curadas. Em relação à família, antes era algo que me deixava muito melindrosa. Hoje eu já estou muito melhor do que antes.
E eu creio que Deus ele vem fazendo a cura a cada dia. Amém? Vamos falar então um pouquinho aqui. Nós temos três versículos para falar um pouquinho desse nosso contexto. O primeiro ele está em Provérbios 15, 17. Se você puder abrir na sua casa e acompanhar a gente, ele vai dizer o seguinte. Ele diz que é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Aí temos também 22, 6. Tá em Deuteronômio? Tá. Tu vai ler esse? Não entendi. Pode ler. Então, vamos lá. Aí, o outro continua em Provérbios 22, 6, que diz o seguinte para nós. Eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Temos também Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Amém. Ou então aqui, né, como o nosso estudo está falando, a gente vai falar um pouquinho dessa base que a família, né, que a gente aprende dentro da nossa casa e a gente vai replicando isso quando a gente está fora dela e quando a gente também tem o período de sair, né, que digamos é quando a gente casa ou uma pessoa escolhe, né, morar sozinha, né, não propriamente casar, e a gente leva isso com a gente leva essas bagagens, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que aqui vai dizendo o seguinte pra gente, que a família é o principal ambiente para a formação dos nossos padrões de comportamento. Mas, mais importante do que a igreja, do que a escola e de qualquer outro círculo de convivência. Sendo assim, deve proporcionar o ambiente de afeto, de proteção e de aprendizado, né? E aqui a gente vai tirando, né, uma base até com os nossos dias reais, né, da questão de afeto. Aqui fala um pouquinho de comportamento e isso é tão importante e muitas vezes nós nem observamos, né? Que nosso aprendizado dentro de casa ele vai trazendo tantos reflexos depois na nossa vida como adulto que a gente nem percebe. Sim, verdade. Né? A questão do afeto. Hoje a gente vê a gente vê estatísticas, né, até falando que crianças, quando elas crescem como que eu posso dizer? Sem a presença do pai ou da mãe ou de ambos, ela tem algo diferente no seu crescimento. Eu não sei se você reparou isso em você. Sim, com certeza. Olha lá, né? Então as estatísticas, elas são reais, né? O que você diria, assim, um pouquinho pra gente dessa questão do afeto, né? Como você teve uma ausência real, o que você diria pra gente dessa questão? Ele muda, né? Tipo assim, em questão de amor. Porque você sente falta do amor que você não teve. Por exemplo, eu tive um pai distante. Então, eu só tive o amor da minha mãe e você cresce imaginando como seria ter os dois dentro de casa. Como seria a relação da convivência. E tem coisas que, tipo, só um pai poderia explicar ou só uma mãe poderia explicar. E você acaba, tipo assim, tendo aquela necessidade. Uma pessoa meio que carente de pai ou carente de mãe. E, assim, acaba afetando nesse sentido, tipo, de amor, de afeto mesmo, como diz, né? Um ambiente de afeto. Você acaba não tendo um afeto de ambos, né? De um dos dois. No meu caso, foi um pouco complicado. Eu tive muitos problemas na adolescência. Tive que passar por psicólogo pra entender o que acontecia comigo. E, tipo, no caso, era isso, tipo, a necessidade de ter convivência com meu pai, convívio. E eu achava que, tipo assim, meu pai não gostava de mim, eu fui abandonada, só minha mãe me quis, e, enfim, acaba, tipo, mexendo no psicológico da gente também. É verdade. Assim, quando eu lembro essa parte aqui de afeto, eu lembro muito daquele louvor que fala que o pai me adotou. E depois da minha conversão, quando eu comecei, né, a escutar esse louvor, isso foi algo que
eu já vinha de um processo de cura, mesmo antes da minha conversão, e eu nem imaginava. Ali eu já havia liberado perdão por várias coisas, né, de dentro da minha família que me ocorreram naquelas épocas. E Deus ele já estava ministrando de uma forma tão bacana, né? Eu digo assim que hoje eu consigo lembrar, né, de coisas que ocorreram e muitas eu nem lembro, né? Sim, isso é algo tão bom que parece que realmente foi lá e deletou e esvaziou da lixeira, sabe? E é gostoso isso, porque quando eu lembro desse louvor, como eu citei, que o Pai me adotou, eu falo, eu não tô só, sabe? Eu não tô só porque o Pai me adotou, então se houve, né, em algum momento também, porque assim, meu pai ele era um pai presente, né, nessa questão física, porém o afeto tava faltando, né, assim, e ocorre muito, né, hoje, que às vezes você tem o seu pai presente, porém ele é ausente de muitas coisas. Então, e acaba não sendo a mesma coisa, né? Porque, querendo ou não, se separou, você não tem convívio todos os dias com a mesma pessoa. Então o afeto ele vai diminuindo um pouco, é diferente. É bem diferente, né? E aí a gente lembra que o pai ele adotou a gente, que ele tá presente em todos os momentos, que a gente pode confiar nele, que ainda que a sua mãe esqueça de você ou o seu pai, ele não esquece. Né? E aí quando a gente se apega nisso, acho que a questão do afeto, as nossas lacunas elas são preenchidas. Isso, realmente, isso que eu ia falar agora, acaba sendo preenchido. Isso, é preenchido, e até mesmo de todos aqueles anos ou coisas que ocorreram, ela vai sendo preenchida pelo amor do Pai, do nosso Pai do céu, né? Aqui fala um pouquinho da proteção. Hoje eu lamento muito quando eu escuto alguma coisa que infelizmente ocorre dentro dos lares, né? Por pessoas que eram para proteger aquela criança. Sim. Isso me dói bastante o coração. A questão da proteção. Porque muitas vezes você não acha proteção dentro de casa e você cresce também uma pessoa, como que eu posso dizer? Aquela pessoa que ela é armada para a guerra a todo momento. Sim, é como se fosse calejada, né? Com o famoso coração de pedra. Isso, endurece, sabe? Não confia em ninguém porque ela já tem aquela bagagem. Aquela carga, né? Ela já vem com aquela trajetória de proteger quem vai. Eu tenho que me defender sozinha, aquela pessoa que tudo... luta, tudo retrunca. Sabe? Mais ou menos assim. Então, assim, eu tenho algo comigo que fala assim, ninguém é ríspido porque quer. Eu tenho aprendido isso, que ninguém é ríspido porque quer. Tem uma raiz daquela rispidez. Às vezes isso, né, daquela cara sempre assim, ou aquela autodefesa. Quando você vai procurar, quando você vai entender, aquela pessoa ela tem uma bagagem, tem uma história. Tem o porquê de estar assim. Tem. E muitas vezes eu vejo isso de pessoas com aquela autoproteção, aquela autodefesa. Ao invés dela conseguir dar amor, dar carinho, ela já ataca. Porque ela aprendeu que esse era o melhor. Entendeu? Não tem essa de afeto não tem essa de beijinho não tem essa de carinho não, então ela já vai logo atacando, porque ela entende que isso é o melhor. Né? Não sei se você já conviveu com pessoas assim. Ela já vai logo no automático, e ela nem percebe, porque já é o cotidiano dela. Né? E quando a gente percebe isso, você fala assim, não foi tão simples eu começar a entender isso nas pessoas, né? Demorou um tempo. Você acaba ainda falando, pra que o ser humano é assim? Né? De primeiro momento, meu Deus, ai, que grosseria, ai. E aí quando a gente convive um pouquinho, quando a gente investe um tempo, né? Hoje eu entendo que não é gastar tempo, hoje é investir um tempo com aquela pessoa, você vai começando a entender, você vai vendo ali histórias, falar, tô entendendo porque daquilo, e assim a gente vai compreendendo um pouco melhor aquela pessoa. Aqui fala de aprendizado. Puxa, o aprendizado é algo tão os três, né? Os três pilares aqui que tá falando, que é afeto, proteção e aprendizado. Eu aprendi muita coisa que não era boa e veio de dentro de casa. Hoje eu entendo que não era legal, que nem deveriam ter me ensinado sobre aquilo. Você, Gi, como é que foi essa questão de aprendizado? A família, ela influencia, né? Porque nem tudo é educação, né? Como diz aqui nesse texto, né, que nós temos de estudo, a família, ela ensina a amar ou odiar a Deus. A família, ela de fato nos influencia tudo. Eu gostar de um ser humano ou não gostar, achar que aquilo presta ou não presta.
E assim, a minha família, ela ensinou coisas boas pra mim, né? Tipo assim, por eu ter um berço cristão. Só que, em questão, que você falou até quando a gente leva isso pra tudo, né? Inclusive pra um casamento. Eu vim de mulheres, né, da minha família, que elas são muito brutas, elas não abaixam a cabeça, elas não sabem lidar um pouquinho com a família, né? Se você estiver escutando, mãe, desculpa aí. Mas não sabe muito, então eu cresci aprendendo, olha, você não se deve abaixar a cabeça pra homem. Olha, a filha não fala assim com você, você tem que fazer isso e aquilo. Então, quando eu casei, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu não podia escutar um A, um B, um C, que eu já falava, ó, se falar isso, eu vou falar o abecedário todo. Então, você acaba lidando com isso, mas porque isso veio do teu berço, isso veio do aprendizado, foi aquilo que você aprendeu. Então, hoje, como adulta, eu tenho muita dificuldade de lidar com muitas coisas por conta daquilo que eu aprendi. Porque às vezes você acha que é certo. É que nem religião. Eu cresci numa religião evangélica, né? Sou cristã. Mas tem pessoas que cresceram, vamos supor, em outro tipo de religião que para elas aquilo é o certo. Mas foi o que ela aprendeu. Ou adquiriu. Tudo é questão de aprendizado. Que nem os filhos também, né? A mesma coisa. Eu tô ensinando a minha filha que o caminho que eu sigo é o melhor. Então ela vai crescer com aquilo. A palavra mesmo fala, a gente tem que educar, tem que ensinar os nossos filhos da maneira do certo, né? E quando ele crescer, ele vai continuar fazendo aquilo. Até aprender de outra forma, mas é o que nós ensinamos. Então, temos que ensinar a fazer realmente o que a gente acha que é certo, né? O que a gente vive que é certo. A base foi dada, né? E uma boa base, claro, né? Como em Deuteronômio fala, ensina a criança no caminho que se deve andar para depois que tiver adulta, não se perca. E essa questão do aprendizado aqui, eu acho ela algo assim que ressalta um pouquinho assim os meus olhos e o meu entendimento, porque foi tudo que eu aprendi, né? E tudo que eu aprendi acaba virando mais ou menos tudo que eu sou. Sim, a sua base. Né? Porque assim, eu vou replicar tudo aquilo que eu aprendi. É o jeito de falar, né? Olha, fala mais baixo. Olha, quando você chegar, eu não sei quantos ainda fazem isso, bença mãe, bença pai, bença avô. Eu fazia muito isso, né? Hoje eu já não tenho mais esse hábito, mas admiro quem ainda faz. Ó, bença mãe, bença avó, bença tia, bença tio. Tudo é um aprendizado. Respeito, olha, quando os adultos estão falando, fala baixo, né? É muita coisa. Então, quando a gente cresce, como a Giovana falou, quando a gente cresce, quando a gente casa, principalmente, você vê um conflito muito grande de culturas, que você fala, meu Deus do céu, de onde essa pessoa saiu? Por quê? Porque muitas vezes você pensa que tudo seu é certo. E aí começa a dar os conflitos, não só no casamento, no trabalho, com outras pessoas, na escola, meu Deus do céu. Eu lembro que na escola, juntando um pouquinho de tudo isso aqui, um dia a professora chamou minha mãe e ela falou assim, olha, a Geis é nitroglicerina pura. Eu escutei, mas tipo assim, na época eu nem aí, isso mesmo. E depois a minha mãe estava explicando, eu procurei entender um pouquinho, e ela falou, olha, ela é uma bomba ambulante, a qualquer momento ela estoura. E o que eu era? Eu era reflexo de um pouco disso aqui tudo. Da questão da proteção, da questão do afeto, do aprendizado dentro da minha casa. Era tudo muito turbulento. E eu fui criar, a gente brinca, né? Eu e os meus irmãos, a gente brinca, nós somos em 3. E eu me sentia muito assim de que, tipo, eu não posso... a minha irmã, ela era a mais velha e ela sempre foi a loucinha, e até hoje, né, a porcelana da casa. Então, sempre tem uma porcelana dentro da casa, tem, né? A porcelana da casa. Aí, então, ela é porcelana, não dá pra fazer muita coisa, né? Aí o mais novo, porque ele é criança ainda. Sobrou pra quem? Tchanã, surpresa. Do meio, né? Sempre. Pra do meio. Ainda bem que eu era mais velha. Então assim, eu me via numa posição onde eu preciso ajudar a minha irmã, porque ela é louça, e o meu irmão, ele é pequeno, ele é novo, então assim, sobrou pra quem? Sobrou pra mim, então assim, eu nunca tive muito tempo de, como que eu posso dizer assim, eu não tinha muito tempo pra ficar de lero-lero, sabe, de tipo, olha, eu não posso, eu não tenho muito tempo pra ficar chorando, eu não tenho muito tempo pra ficar me lamentando, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Então essa sempre foi muito a minha vida, né, quem me conhece hoje fala muito disso, né, da questão de liderança. Mas por quê? Porque eu aprendi assim. Pra ter uma ideia, pra ter uma ideia, na minha casa ela sempre necessitou muito de que aterrasse. A gente morava em cima da maré e tudo, então sempre precisou muito de aterro. A louça não vai se machucar. Claro, né? O pequeno é pequeno. Quem foi bater o caminhão de aterro?
clareza, né? Então, assim, eu aprendi com isso. Tipo, não tem essa. Eu vou lá, eu faço, e vamos lá, manda ver, demorou. E aí, quando chegou o casamento também, eu faço tudo, não. Aí eu tive que tirar o pé do acelerador e colocar um pouquinho o pé no freio, e dando umas batidinhas na embreagem, para entender que não era bem assim. Demorou um tempo. Ainda estou em aprendizado, mas tudo isso foi o quê? O meu aprendizado anterior. E quando a gente vem para Cristo, juntando tudo isso aqui, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente vai aprendendo formas diferentes de afeto, de proteção e de aprendizado. A gente entende que afeto, ainda que aos olhos humanos você não tenha, ou você acha que não tem da medida que você quer, porque a gente tem essa, né? Ah, mas o fulano não me ama tanto quanto eu amo. Ah, eu amo ele mais. Ah, mas ele não demonstra tanto, ou ele não fala tanto. A gente tem essas coisas como ser humano, mas a gente tem um afeto do nosso Pai. Sim. E ele demonstra de tantas formas. Eu gosto muito, né, de falar também sobre a graça, e ela é uma delas. É uma forma de afeto que Deus tem conosco. Olha, você não merece, mas ainda assim ela é derramada sobre nós. Aqui fala também da proteção. Como ele nos protege, muitas vezes de nós mesmos. Verdade. E acho que essa é a maior proteção, né? É de nós mesmos, porque nós já temos uma natureza inclinada para o erro, inclinada para o pecado, e muitas vezes ele nos protege de nós mesmos. Eu ouvi uma vez uma pequena ministração falando de que Deus ele é como se fosse o pai e o filho, um dos dois filhos querendo passar a manteiga no pão, mas ele era muito pequeno para aquilo, ele podia se cortar, podia se machucar. E aí a mãe olhando, mas fulano, você ainda não pode, ou você ainda não consegue. Mas por que ela pode e eu não posso? E aí o pai olhando para nós, você não pode ainda, eu estou te protegendo, mas você quer fazer. A gente fala um pouquinho do aprendizado. Eu entendo que com Deus, quando nós migramos para uma vida com Cristo, a gente acaba desconstruindo o aprendizado antigo. Eu tenho que me esvaziar do que eu aprendi até agora para poder me encher do que Ele está me ensinando. Acredito que aí vem a nova criatura, né? Tem aquela parte de que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo, pra mim, acaba se enquadrando nessas coisas também. Esse versículo eu tento lembrar ele de todos os dias, porque ele me traz uma força de falar, olha, ontem ele já foi passado, vambora, né? Vambora. Você não tinha afeto, você vai ter, se você não tinha proteção, você vai ter, e você vai aprender coisas novas todos os dias, porque Cristo sempre tem algo pra te mostrar, pra te ensinar. Pois é. Fechou. Fechou. É tudo isso. Era tudo isso que nós queríamos falar com você nessa célula. Que você possa estar vendo esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, para que você seja também tão ministrado quanto nós fomos aqui, falando um pouquinho do aprendizado, trocamos um pouquinho aqui de experiências, acontecimentos, né? Tanto meu quanto dela, com vocês. E eu espero que você tenha sido ministrado, que você se permita ser ministrado nessas áreas também, de afeto, de proteção. Permita que o Senhor ele possa demonstrar tudo isso para você. Porque assim como Ele fez na minha vida, Ele demonstrou tudo isso na minha vida e na vida da Giovana, Ele tem muito mais para a sua também. Amém? Então vamos orar para estar encerrando. Você ora, Gi? Ora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor há de fazer, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela essa ministração, Jesus. Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar a sua vida, Senhor, que está aqui, Senhor Jesus, aí na casa, Senhor, de cada um, Pai. Senhor, se alguma pessoa que esteja, Senhor, escutando, que tenha assistido, Senhor, tiver algum vazio, Pai, que o Senhor possa, Senhor, preencher, Pai. Que essa pessoa, Senhor, possa sentir a necessidade de estar contigo, porque só Tu, Senhor Jesus, tem a palavra de vida eterna. Só Tu, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima célula.